O senador Wellington Fagundes, do PL aqui de Mato Grosso, é o presidente da comissão externa do Senado que discute a situação do Pantanal neste momento. Os parlamentares estiveram no bioma no último final de semana e chegaram à conclusão de que é preciso criar uma legislação específica para o Pantanal. A Júlia Graminho conversou com Fagundes a respeito do assunto. Vamos conferir. Eu já trabalhei muito no Pantanal como médico veterinário, dando assistência, então conheço muito o Pantanal. Mas na minha vida nunca me deparei com uma situação tão catastrófica, tão chocante como é agora a realidade do Pantanal. Animais mortos, a gente vê os pássaros, o fogo ainda se alastrando por tudo quanto é lado, o desespero do homem pantaneiro, e é bom dizer que Pantanal é gente, são pessoas que lá vivem, o índio, o quilombola, aqueles pequenos produtores, sitiantes, às vezes até a pessoa que não tem terra, mas que mora ali à beira, à margem do rio. Essas pessoas precisam de apoio, e aí eu quero agradecer todos eles, de formas assim, espontânea, mas de forma heróica, estando lá, ajudando os brigadistas, o corpo de bombeiro, que eu quero elogiar, a Marinha do Brasil, todos aqueles que estão lá fazendo essa verdadeira operação de guerra para salvar ainda boa parte do Pantanal. Felizmente, nós ainda vamos conseguir salvar grande parte do nosso Pantanal. As autoridades, elas poderiam, de uma forma geral, ter feito mais para amenizar isso? Faltou ação do governo federal e até mesmo do governo estadual diante desse cenário que a gente vê aí o Pantanal hoje? Olha, é bom dizer que, infelizmente, o Brasil é um país que não tem a cultura do planejamento. Então, quando você não planeja de curto, médio e longo prazo, dá nisso. De uma hora para outra, parece que ninguém acreditava que ia acontecer essa situação tão grave. E olha, o INPE, que temos o Instituto de Pesquisas Ambientais, que tem condições e sabe tudo isso com antecedência. Hoje a tecnologia no mundo já tem previsão, os agricultores com tecnologia de ponta, sabe quando vai chover, quando vai dar uma seca mais extensa. Então, o governo tinha que se preparar para isso. Infelizmente, não se preparou. E as medidas foram tomadas tardias? Foram, sim. Agora, é melhor tarde do que nunca, né? E por isso nós estamos aqui também, o parlamento, buscando dar essa resposta, porque hoje nós não temos uma legislação nacional objetiva do Pantanal. Por isso nós estamos agora nesse propósito, nessa comissão especial, com prazo também curto, para que a gente possa dar a resposta para criar o Estatuto do Pantanal. O que é o Estatuto do Pantanal? É como falar do Estatuto do Idoso, procurar exatamente criar normatizações para que a gente tenha atenção especial ao nosso bioma, que é o Pantanal, com as suas condições específicas, né, únicas. Por exemplo, o cavalo pantaneiro é o único no mundo que tem resistência de ficar com os cascos submersos durante 6 meses do ano. Pantanal é isso, é seca e chuva. Agora, precisamos também fazer com que a economia do Pantanal possa ter condição de sobrevivência. O Mato Grosso, a grande economia no passado era a exportação do charque para muitos países do mundo. Nós tínhamos uma economia forte, a hidrovia Paraguai-Paraná. Agora, preservar o Pantanal não é abandonar, não é esvaziar, não é tirar a cultura, não é tirar a nossa gente do Pantanal. Preservar o Pantanal é buscar fazer uma legislação que permita o uso racional, sustentável, um manejo que permita com que tenha alimento farto para as pessoas que vivem lá e até para os animais. O gado, ele faz o pisoteio, além disso também ele fornece o alimento através do bezerro que a onça come. Tudo isso é uma verdadeira troca junto com a fauna e a flora, né? Os peixes precisam de alimento, enfim, tudo isso está interconectado, isso não é uma coisa isolada, nada pode ser feito. Olha, vou tirar isso aqui abruptamente, vou esvaziar uma grande área do Pantanal e não botar mais gado. Então, tudo isso tem que ser feito com a ciência, com a pesquisa, mas, acima de tudo, ouvindo o cidadão que está lá de forma centenária, o índio que conhece a realidade, e dando condições para que essas pessoas possam sobreviver também. Por exemplo, na Europa e na França, para ter uma vaca leiteira no pasto, as pessoas recebem $1.000 por ano. E aqui, para manter uma atividade, seja uma vaca de leite, seja a criação de um porco, a galinha, tem que ter incentivo. Caso contrário, as pessoas vão abandonar o Pantanal. E isso não pode. Senador, o primeiro passo foi conhecer a realidade, né, que vocês fizeram a visita no final de semana. Quais os próximos passos para a criação desse estatuto?
Por parte nossa, já vamos nos reunir, já estamos fazendo várias ações, inclusive, que bom que o Supremo Tribunal Federal também tomou agora a medida de ouvir a sociedade, porque nós precisamos produzir uma legislação, mas também precisamos de uma boa interpretação por parte do Judiciário, o Ministério Público, é fundamental o envolvimento de toda a sociedade. Então, nós queremos discutir, claro que não podemos fazer assoberbado, mas temos que dar resposta rápida. O Estatuto do Pantanal não pode ser uma discussão ad eterna. Nós já temos muitas discussões que nós vamos aproveitar tudo aquilo, vamos ouvir a comunidade dentro da realidade de hoje. Porque não adianta a gente pensar numa situação de 200 anos atrás, mas sem olhar o que existe agora e sem olhar o futuro. Temos que olhar o passado, o presente e a verdadeira condição do futuro. Por isso, nós queremos chamar também a comunidade internacional para nos ajudar em investimentos, porque o Pantanal ele só sobreviverá se tiver investimentos também maciços na sua preservação, inclusive nas cabeceiras. Quais as medidas, né, de uma forma aí geral, foi constatado, de acordo com as perícias que estão investigando, que um dos focos aí dos incêndios no Pantanal teria sido de uma fazenda de criação de gado. Quais as medidas, senador, que a gente pode falar, o senhor até como médico veterinário, para tentar amenizar essas queimadas ilegais, para tentar até mesmo prevenir e fazer um planejamento de tudo isso? Olha, segundo o Corpo de Bombeiro, o primeiro incêndio se deu através de um cidadão que foi lá colher abelhas. Ateou fogo na colmeia e daí alastrou o fogo. Mas temos outras situações, como carros que tombaram, teve acidente, tem a questão de outras, de queimadas, principalmente criminosa. Tudo isso cabe à polícia e ao Estado ver, ouvir e investigar, né? Esse é o papel do Estado. O Estado enquanto polícia, e também o Ministério Público. Nós, os parlamentares, temos que fazer uma legislação que permita exatamente essa harmonia. O que existe hoje? O Mato Grosso do Sul tem uma legislação, o Mato Grosso tem outra. Nós temos um território muito menor. Então, nós temos que fazer algo adequado, né? Se possível, juntar porque os estados são lindeiros, são irmãos, confrontantes, um fogo sai de um lado e vai para o outro. Então, por que nós temos que ter uma legislação diferente um do outro? Não. Então, nós queremos abarcar tudo isso e o Estatuto vai ser o normatizador na legislação ambiental, de preservação, de desenvolvimento sustentável e também de sobrevivência no Pantanal. E aí a gente tem que pensar nas pessoas, né? No ser humano, naquele que vive também no Pantanal. E aí, olha, eu fiquei estarrecido de ver lá um sitiante tão pequeno perder a sua vaquinha de leite, perdeu a sua casa quase pegou fogo. Então, ali é a história de um pantaneiro, ali é a história de alguém que vive ali com a sua família. Eu conheço muitos, né, de famílias centenárias que existem no Pantanal. Temos muitos bons exemplos. O mau exemplo nós temos que cortar. Para isso tem que ter uma legislação. Mas a legislação não pode ser só de punitiva, ela tem que ser orientativa também e principalmente de apoio para essa sobrevivência. Vou te dar um exemplo bom. Todas as estradas no Brasil, seja federal, estadual ou municipal, as vicinais, a margem da rodovia tem a faixa de domínio. Quem tem que cuidar dessa faixa de domínio? É o Estado. O Estado, enquanto Estado, a União, Estado e municípios. Mas eles não dão conta, não cuidam direito. Se o pequeno proprietário ou o grande proprietário quiser fazer a limpeza, o acero da margem da rodovia, ele pode ser criminalizado. Então, você veja bem, a maioria das queimadas que existe hoje é exatamente nas estradas. Por quê? É a pituca de cigarro, é às vezes o escapamento de um carro velho e acidentes que ocorrem. Então, tudo isso nós temos que cuidar e permitir com quem quer cuidar possa cuidar e não impedir que quem quer cuidar não possa fazê-lo. Então, eu acho que nós temos que buscar a realidade de hoje. Os automóveis, os caminhões, dentro das nossas estradas, é o dia a dia. Quantos acidentes ocorrem no Brasil? E quanto dos incêndios começa exatamente através desses acidentes. Então, tudo isso nós temos que cuidar com muito esmero, com muita dedicação e, principalmente, ouvindo. E nós, os parlamentares, temos que ouvir a comunidade científica, as universidades, o Instituto de Pesquisa, a Embrapa, todos esses organismos que estão aí
à mão e que pode nos auxiliar muito no parlamento para fazer uma legislação, mas uma lei que possa ser cumprida por todos. Não adianta fazer uma lei, por exemplo, do isolamento. Está provado que a gente esvaziar o Pantanal pode ser muito danoso para o Pantanal. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Hoje a gente falou um pouco sobre essa tragédia que recaiu sobre o Pantanal mato-grossense, também do Mato Grosso do Sul, e que vem trazendo reflexos não só para o nosso país, mas para 5 países vizinhos, em decorrência da fumaça que é produto desse incêndio. A gente viu Cuiabá e Várzea Grande tomada de uma fumaça que se assemelha a uma neblina, que é prejudicial para a respiração, principalmente de crianças e idosos. E agora investigações da Polícia Federal dão conta de que esse incêndio de grandes proporções, o maior dos últimos 50 anos, já registrado no bioma Pantanal, teve início na ação humana, numa ação ilegal, numa prática que é proibida na região, que é a queima de pastagem para a limpeza de área de pastagem. Então fica aí essa discussão para que a gente se conscientize do nosso papel na preservação e no bem-estar da comunidade como um todo. Lembrando que o Papo com Ela vai ao ar todo domingo às 10 da noite, nosso horário alternativo é quinta-feira, 13h da tarde. Você pode nos ajudar a fazer o programa, sugerindo aquilo que você gostaria de ver discutido aqui no Papo com Ela. Também para os nossos quadros você pode mandar sugestão. Os nossos canais de comunicação são 2, o Instagram, @Papo com Ela, e também o nosso e-mail, papocomelatbo@gmail.com. Tenham todos uma excelente semana, que a gente tenha muita chuva nos próximos dias, agora que já chegou a primavera, e que ajude a combater esse incêndio que vem trazendo um impacto enorme para a fauna e flora do Pantanal e também para a saúde de quem vive nas redondezas e para o povo pantaneiro como um todo. Tenham todos uma excelente semana e eu espero vocês na semana que vem. Até lá!